Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje é a aula 6 do módulo 8. Nós vamos estar dando continuidade à dispensação de medicamentos sujeito ao controle especial, né? Segundo a portaria 344 de 98. Lembra que esse assunto começou a aula passada, então essa aula é continuação. Falei para vocês que seria partido em dois momentos, né? Um que falaríamos sobre receitas de controle especial e outro que falaríamos sobre notificações de receita. Então, hoje, vamos falar sobre notificação de receita. Então, só lembrando que tanto a receita de controle especial como a notificação de receitas, são documentos utilizados, né, para prescrever, né, substâncias ou fármacos que constam nessas listas, né? Em drogarias, basicamente, a gente tem a lista A1, A2, A3, B1, B2 e C5, ok? Então, a gente tem essas listas, né? Então, em várias substâncias, são vários fármacos que compõem essas listas. Para prescrever e dispensar esses medicamentos, existe uma série de regras. Então, a gente começou a ver, ao da aula passada, quais são as regras para que possa se prescrever e também dispensar adequadamente em receitas, né, receita de controle especial. E hoje nós vamos falar sobre notificação de receita. Lembrando que se você quiser saber mais sobre o fármaco, se você quer saber sobre uma substância específica ou um fármaco, em qual lista ela está integrada, você tem que procurar essa lista. E onde é que eu acho, professora? Na própria portaria que eu mandei para vocês, tá? Como material complementar. A portaria 344, ela vem descrevendo na sua totalidade, né, todas as substâncias que compõem essas listas. Então, vamos estar falando sobre notificações de receita. A notificação de receita é um documento que acompanha uma receita, certo? Ele é um documento obrigatório para essas substâncias que compõem essas listas aqui. Então, o médico ele pode passar uma receita, mas a notificação ela é obrigatória. É obrigatória para quê? Para as substâncias da lista A1, que também são chamados de entorpecentes, A2, entorpecentes de uso permitido somente em concentrações especiais, e A3, psicotrópicas. Geralmente a gente fala lista A, né? Então, A1, A2 e A3 são da lista A. Lista B1, que são os psicotrópicos. Lista B2, psicotrópicos anorexígenos. Lista C2, retinoides para usos sistêmicos e C3, imunossupressores. Então, para essas listas, a gente utiliza a notificação de receita. Para quem nunca viu, notificação de receitas são isso daqui. Então, o pessoal também chama de cheque, chequinho, porque ele é do tamanho de um cheque, né? Ele é pequeno, de formato meio retangular, e ele é do tamanho do cheque, ele tem cores diferentes. A gente vai ver cada característica de acordo com a lista. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse amarelo, a gente tem esse azul, um tom de azul mais escuro, um tom de azul mais claro e o branco. Então, são os chequinhos que a gente chama. Desde já, eu chamo a atenção para vocês, para a gente observar os dados que você vai precisar anotar no momento da dispensação. Então, são dados importantes, vocês têm que entender isso daqui, anotem se for preciso, né? Quem gosta de anotar, são os principais dados dessa aula. Então, a gente tem que escrever, antes de dispensar, registrar dados do comprador. Que dados são esses? Nome completo, número do documento de identidade, né? Número do RG, endereço e o telefone do comprador, tá? Então, não é obrigado a pessoa que faz o uso comprar. O que é obrigado é que a pessoa que vai comprar, que é o comprador, esteja, né, tenha um documento de identificação com ela, porque você precisa anotar
o número do documento de identificação do RG, endereço e telefone e o nome completo da pessoa que comprou. E os dados do fornecedor vai ser, no momento da dispensação, vai ser o farmacêutico que vai fazer. Porque como a gente já sabe, os medicamentos da portaria 344, eles só são dispensados pelo farmacêutico. Mas isso não quer dizer que vocês não possam fazer o preenchimento de certos campos, principalmente dado do comprador. Então, o farmacêutico, quando você mostrar, né, o cheque para ele autorizar a dispensação, então ele vai ter que fazer a identificação dele, né, seja no nome ou um carimbo com uma assinatura, e a data que foi fornecido aquele medicamento. Lembrando que essa notificação, ela fica retida na farmácia, então não tem negócio de segunda via, como na outra. Essa via, ela é da farmácia, certo? Uma vez que ele for comprar lá, essa via fica para a farmácia. E a gente vai dispensar uma quantidade de tratamento de acordo com as listas, que é o que a gente vai ver. Então, vamos falar um pouquinho sobre a lista A. Sabe que a gente tem a 1, a 2 e a 3. Aqui, o que a gente tem em notificação de receita tipo A na cor amarela. Então, a gente já sabe que o cheque da lista A é amarelo. Ele é válido apenas no estado da federação que emitiu. Por exemplo, se o cheque for emitido aqui no Pará, então a gente só pode dispensar, a pessoa pode ir lá e comprar aqui no Pará, certo? Para ser aviado em outro estado, deve acompanhar uma justificativa do médico. Então, se o médico der uma justificativa, aí você pode aviar essa receita, né? Por N motivo, de repente a pessoa está viajando, teve alguma emergência, alguma coisa assim, então o médico ele tem que levar essa justificativa para que você possa aviar um cheque de outro estado. Mas, em regra geral, se não tiver essa justificativa, só pode ser do mesmo estado que a emitiu. Para que isso? Para evitar fraudes, né? Comércio ilegal. Nesse cheque, só pode ter uma substância, certo? Então, não posso dispensar mais de uma substância. Essas são as características principais dessas notificações, tá? Então, só pode ser prescrito uma substância nesse cheque. Ele possui uma validade de 30 dias a partir da data da receita, ok? E o que tem que ser dispensado é uma quantidade para 30 dias de tratamento. Aqui é o exemplo desse cheque amarelinho. Lembrando que esses cheques são exclusivos do profissional prescritor. O médico, ele recebe um talão, né, com todos esses cheques. Bem aqui, no dia que vocês pegaram, vocês vão ver que tem um intervalo numérico. Esse intervalo numérico, ele é exclusivo daquele médico. Então, sempre o número que tem que vir aqui, ele é dentro desse intervalo numérico, certo? O médico que recebe esse cheque, né, ele é cadastrado, tudinho, e aí ele recebe. Então, para você, primeira coisa que a gente olha para verificar se não teve falsificação, é se esse número, ele fica dentro do intervalo que vem bem aqui, para ver se realmente é do médico prescritor. Então, aqui a gente tem, sequência numérica fornecida pela autoridade sanitária, né, do Estado, município e Distrito Federal. Então, essa sequência numérica é exclusiva do prescritor, do médico. Por exemplo, o cheque dele é de 200 a 500. Então, esse número tem que vir 200 a 500 para bater com o médico. Aqui vem o local, né, o estado que foi emitido esse cheque. Aqui vem a data da notificação, né, para você acompanhar a validade, uma vez que a gente já falou que é 30 dias. Aqui a gente tem a identificação do emitente. Geralmente vem nome do profissional com sua inscrição no conselho, né, regional, sigla do estado ou nome da instituição, endereço completo e telefone, certo? A assinatura do emitente. Se os dados do profissional estiverem impressos no campo de emitente, este poderá apenas assinar a notificação.
No caso do profissional pertencer a uma instituição ou estabelecimento hospitalar, deverá identificar a assinatura com carimbo, constando a inscrição do Conselho Regional ou manualmente de forma legível. Geralmente, essas informações elas vêm preenchidas automaticamente. Aqui a identificação do paciente, vem os dados do paciente. Se for uso veterinário, tem que ter o nome e endereço completo do proprietário e identificação do animal. Aqui as informações do medicamento. Nome do medicamento ou da substância prescrito sob a forma DCB, né, que é a denominação comum brasileira, que é o nome do fármaco. Dosagem ou concentração, por exemplo, se é de 100 mg, 200 mg, a concentração do fármaco. A forma farmacêutica, se é comprimido, se é cápsula, se é líquido, se é... Então, ele vai falar. Quantidade em algarismos arábicos e por extenso. Geralmente, eles escrevem por extenso. E posologia, tomar de tantas em tantas vezes por dia, certo? Então, tem a forma farmacêutica e unidade posológica. Então, tudo isso aqui tem que vir preenchido, que é a identificação do medicamento. Isso que está aqui destacado em vermelho é o que vocês vão atentar em preencher. Certo? Aqui a identificação do comprador, que é o nome, endereço, número da identidade, órgão emissor e telefone. E aqui o que o farmacêutico tem que preencher. Certo? O nome, pode escrever o nome dele, ou então esse espaço ele é vago para ele carimbar, né? Que vê o nome completo, com o número da inscrição do conselho e rubricar, certo? E aí a data, ok? Que está sendo fornecido esse medicamento. Então, nesse cheque, a validade é 30 dias, vai ser dispensado uma quantidade para 30 dias de tratamento, ok? Ele fica retido na farmácia, por quê? Porque a gente vai ver depois que ele participa da escrituração. Então, vamos para a próxima lista, lista B1, são os psicotrópicos. Notificação de receita na cor azul, válida apenas no estado da federação que a emitiu. Também, uma substância por notificação. O que quer dizer isso? Tanto nessa lista como na outra. Quer dizer que você não pode ter mais de um fármaco, uma notificação exclusiva para um medicamento. Possui validade de 30 dias a partir da data da receita. E aqui é dispensar 5 ampolas, se for forma líquida, ou quantidade para 60 dias de tratamento, certo? Aqui é 60 dias. Dispensar 5 ampolas ou quantidade para 60 dias de tratamento para as demais formas farmacêuticas, como comprimidos e cápsulas, ok? Então, aqui, essa é a cor, essa lista, ela vem... Observe que nesse cheque vem dizendo aqui, basicamente, a letra da lista, certo? Aqui é a sequência numérica, que eu já falei para vocês, que é exclusiva do médico, a sigla do estado que a emitiu, a data dessa receita, identificação do emitente, o profissional que emitiu ou estabelecimento, certo? Aqui é a mesma coisa, identificação do emitente, ele pode assinar ou ele pode carimbar, Geralmente eles usam a forma de carimbo que é mais rápida. No carimbo vem dizendo todas as informações e assina, vem dizendo o número do conselho, tal, do registro, e aí ele assina. Identificação do paciente, lembrando também que se for uso veterinário, nome e endereço completo do proprietário, certo? Aqui, esse em vermelho é o que vocês vão ser registrados na farmácia, tá? A identificação do comprador, mesma coisa, nome, endereço, número de identidade, órgão emissor, telefone. Então, sempre quando vocês pegarem isso daqui, observem logo essa parte, observem todos esses dados e principalmente a sequência numérica que eu falei para vocês. Aqui a gente vai preencher, os dados do o farmacêutico, na verdade, vai preencher, os dados dele, é exclusivo do farmacêutico, ele vai carimbar, ele vai fazer todo o registro. E aqui vem dizendo
a informação do medicamento, né? Medicamento ou substância, quantidade, forma farmacêutica, dose por unidade posológica e posologia, certo? Então, lembrando que aqui é uma substância também, né? E a quantidade tem que ser dispensada 5 ampolas se for forma líquida ou uma quantidade para 60 dias de tratamento. Lembrando também que essa notificação tem validade de 30 dias, então vocês têm que prestar atenção nessas características. A lista B2, ela já é a lista que tem os psicotrópicos anorexígenos, como a sibutramina. Ela é separada principalmente porque ela tem uma característica diferente, certo? Então, ela também é azul, só que não é a mesma tonalidade do azul da B1. Válida apenas no estado da federação que a emitiu. Também só uma substância tem que vir. Possui validade de 30 dias a partir da data da receita. E a quantidade a ser dispensada é de 60 dias para o tratamento, 60 dias. Ou, no máximo, 15 mg por dia se estivermos falando de sibutramina. No caso da sibutramina, é obrigatório vir um termo de responsabilidade preenchido e assinado pelo médico. Ok? Então, aqui, por exemplo, quantidade de 30 dias, não tem só a sibutramina, tem outros fármacos, como a gente pode ver aqui. Então, essa daqui, por exemplo, é um cheque da B2, olha aqui, ó, B2, mesma coisa, número, estado que a emitiu, identificação do emitente, né, o prescritor, aqui também identificação do prescritor, sempre acompanhei a data, identificação do paciente, né, identifique se é de uso veterinário, identifique também a forma aqui, né, que eu falei para vocês, identificação da gráfica no rodapé, no talonário, número inicial e final no talonário, para ver se esse número está dentro do intervalo desses números aqui de baixo, certo? Por exemplo, aqui, ó, o número desta impressão de tanto a tanto. Então, esse número tem que estar nesse intervalo aqui. Se não tiver, então não bate. Tem grande chance de ser um cheque falsificado. Então, aqui vem uma identificação do medicamento, né? Nome do medicamento ou substância, DCB, mesma coisa, tá? Aqui é o que vai preencher. Nome, endereço, número de identidade, órgão emissor, telefone. E aqui é o farmacêutico que vai preencher, ok? Lembrando que a sibutramina tem que vir um termo de responsabilidade. Isso aqui é um exemplo, né? Acredito que no material complementar que eu coloquei, esses termos eles estão melhor na íntegra para vocês depois de lá visualizar melhor, né? O material complementar 1. Ele vem mostrando como é esse termo. Esses termos o médico vai ter que dar para o paciente, explicar para ele todos os riscos do uso. E aí, quando o paciente estiver ciente do tratamento dele, sobre o medicamento, sobre os possíveis efeitos, então o paciente vai assinar porque ele está se responsabilizando. Mas isso depois que o médico informou a ele tudo. Então, esse termo, basicamente, é um documento que prova com que o paciente tem ciência de que ele vai fazer uso dessa substância. Aqui é o exemplo, então vocês depois procurem lá para vocês verem melhor. Retinóicos, é a lista C2. Aqui é o do cheque branco, cor branca, ok? Então, deve vir impresso nesse cheque, que é uma característica única dessa classe, o símbolo de proibido para mulheres grávidas. Por quê? Porque esses retinóicos já foi comprovado que eles têm o potencial de causar teratogênese, né? Defeitos no feto durante a gestação. Válida apenas no estado da federação que a emitiu. Então, para ser aviada, ela tem que ter um termo de consentimento pós-informação. É a mesma história desse termo anterior, certo? Então, aqui o médico... Eu não sei se alguém aqui já fez uso, né, de tratamento para acne, que utiliza também esses retinóicos, e aí você assina um termo, porque você se responsabiliza por não ter uma gestação enquanto estiver o tratamento.
Então, assim, é uma substância nesse cheque que tem que vir prescrito, possui validade de 30 dias a partir da receita e é dispensado uma quantidade de 30 dias de tratamento, tá? Então, pegou esse cheque, tem que ser dispensado apenas 30 dias de tratamento. Então, aqui é o exemplo do retinóico da receita. Olha aqui, né? Receita de notificação de receita especial, retinóide sistêmico, verificar termo de consentimento. Então, já vem dizendo termo de conhecimento, já vem dizendo, né, que é obrigatório vir com esse termo. Então, por favor, não esqueçam, se não vier com esses termos que eu falei, não é possível dispensar, porque isso vai estar irregular conforme a Anvisa. Então, aqui a gente tem a sigla do estado que emitiu, o número desses cheques, né, que tem que estar dentro daqui do intervalo, né, do talãozinho. Identificação do emitente, né, como eu já falei para vocês. Aqui tem a identificação do paciente, no caso do uso veterinário, nome, endereço completo, proprietário do animal, identificação do animal. Aqui ele já vem falando a idade e sexo. Por quê? Porque dependendo da idade, é um tipo de termo, certo? A gente vai ver mais ou menos como é. Então, aqui é a prescrição inicial e subsequente, para saber se ela está iniciando o tratamento ou se ainda está dando continuidade. E o endereço. Então, aqui já é uma outra característica, né? No caso da prescrição de retinóide, deverá conter o símbolo de uma mulher grávida, recortada ao meio, com a seguinte advertência: risco de graves defeitos na face, orelha, coração, sistema nervoso do feto. Tá? Que ele já vem alertando para o risco do uso quanto à gravidez. A especialidade de substância que ela vem isotretinoína, tretinoína, acitretina. Então, você vai marcar qual, geralmente já vem, você vai marcar não, desculpe, já vem marcado qual é o medicamento que vem. E aí vem também a posologia, né, dosagem, tudinho vem falando aqui nesse espaço, ok? O que vocês vão preencher bem aqui, identificação do comprador, nome, endereço, identidade, órgão emissor e telefone. E o farmacêutico vai preencher essa parte aqui, ok? Então, por que a gente disse que identifica a idade também? Porque são termos de consentimento diferentes. Termo de consentimento pós-informação para mulheres com menos de 55 anos. Então, aqui vem umas informações que o médico vai falar com a pessoa, né? E ela vai ler e vai assinar também. Aqui, termo é a continuação, né? Esse aqui é um exemplo. Eu acredito que esse termo também está lá nesse documento que eu mandei, se vocês quiserem olhar na íntegra. Aqui é um termo para mulheres acima de 55 anos e homens, que já são outras características, né, nesse termo. Então, aqui a gente tem um breve resumo, tá? Então, a gente vai falar até aqui. Então, na lista A gente fala sobre, tem notificação de receita amarela. Lista B1, notificação de receita azul. B, vem dizendo B lá. Lista B2, notificação de receita azul B2 mais o termo. Isso aqui é um resumo bem legal. Tipo de receita que tem que ser. Lista C1, receita branca de controle especial. Lista C2, notificação de receita branca com símbolo de proibido para mulheres grávidas mais o termo, que são os retinóicos. Lista C3, não comercializa. Geralmente não tem, são imunossupressores, não tem em drogaria. Algumas dessas da lista você tem mais em hospitalar e outros estabelecimentos, tá? Lista C5, que é os anabolizantes, né? Receitas brancas de controle especial. Então, aqui são as listas e aqui vem dizendo se é notificação, e qual o tipo e se é receita, ok? Então, eu quero que vocês deem uma pequena gravada nisso daqui. Se for é o que? Notificação. Se for uma substância da C5, receita branca, tá? Por que é importante? Primeiro, tem o consumidor. Pode ser uma pessoa e pode ser também uso veterinário. Alguns animais, eles fazem também uso desses medicamentos.
O prescritor, ele vai prescrever para o consumidor, né? Esse prescritor é autorizado a prescrever esses medicamentos da portaria pelos seus conselhos, né? Medicina veterinária e odontologia. A farmácia, né, e o farmacêutico, eles vão dispensar para esse consumidor, mas só que o farmacêutico, ele não faz só isso. Ele faz a escrituração. O que é a escrituração? Tudo que você preencheu, né, tanto nessa receita de controle especial quanto na notificação de receita, esses dados vocês não podem esquecer de preencher, porque isso vai gerar um problemão. Esses dados que vocês preenchem, dado do comprador, tudo isso a gente tem que dar entrada num sistema que é definido pela Anvisa, tá? São os dados da Anvisa. Por quê? Porque a Anvisa rastreia o que está sendo vendido, o que está sendo dispensado através desse sistema. E o que é esse sistema? Esse sistema que o farmacêutico faz é chamado de Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o SNGPC, tá? Então, a gente faz a escrituração na SNGPC. Essa escrituração é exclusiva do farmacêutico, tá? Porque ele tem um cadastro. Então, ele faz o registro lá de cada notificação que você que foi dispensada. Então, quando você esquece de anotar uma coisa, você já gera um problema para a escrituração. E se você gerar um problema na escrituração, a farmácia pode ser notificada pela Anvisa, pela venda incorreta. Aí é problema, né? Aqui são exemplos, tá? Porque eu acredito que no exercício eu peço um exemplo para vocês. Mas, assim, vocês podem também ver os fármacos dessas listas lá no material complementar. Aqui são exemplos da lista 1, né? Os tipos de fármaco, por exemplo, morfina, ópio, oxicodona. Na lista 2 tem o que? Codeína, tramadol, certo? A lista B1, alprazolam, ok? Tem um monte aqui, zolpidem. B2, a sibutramina, né? Que é a mais conhecida desse. Temos um outro resumo, né? Só que de uma maneira mais gráfica. Lembrando que, assim, eu vou mandar para vocês o material complementar 2, que é o resumo maior, né? Mais amplo, mais explicado, que vai ser como se fosse o guia de bolso de vocês, tá? É um resumo de toda essa aula, vem lá direitinho. Então, vocês salvem esse documento, né? Imprimem para vocês sempre terem, porque essas informações, elas são muito importantes, porque, como eu falei para vocês, a etapa de escrituração é a forma com que a Anvisa rastreia essa dispensação. Então, não pode ter nada errado. Então, por exemplo, aqui a gente tem os tipos de receituário, a validade, quais as formas de dispensação, a quantidade, né, de substâncias e validade da receita. Então, aqui a gente tem a lista A, né, a A1, A2 e A3, que são notificação de receita amarela, válido por 30 dias, né? Aqui a quantidade a gente dispensa para 30 dias de tratamento, ou 5 ampolas, tá? Se for forma líquida. Aqui a B1 é receita azul, também a validade de 30 dias. A B2 é receita azul, mas vem um termo de responsabilidade, tá? A B1, dispensar no máximo 5 ampolas ou 60 dias de tratamento. E a B2, para tratamento menor que 60 dias, de acordo com a prescrição médica, né? E precisa do termo. Também é uma substância e validade de 30 dias. C1 já usa receituário, né? Receituário de controle especial, tá bom? Então, a gente tem também validade de 30 dias, né? C2 retinóico, né? Lembrando que tem que vir um termo. C5 anabolizante, tem que vir um receituário comum em 2 vias, né? Com CID e CPF do médico. Isso já foi informação da aula passada, né? Então, lembrando aqui que essas duas aqui é 3 substâncias, 30 dias, né? E aqui é uma substância, 30 dias. Então, a gente tem C1 e C5, de injetáveis, de pensar no máximo 5 ampolas ou uma quantidade de 60 dias de tratamento. E C2, dispensar, né, no máximo 5 ampolas ou
30 dias de tratamento. Então, esse resumo, gente, como eu falei para vocês, já está bem mais amplo lá no material complementar 2. Leiam, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Uma informação importante que eu queria passar para vocês é uma alteração que teve, né, bem recente, 2019, sobre essas receitas, certo? Em relação à abrangência, vocês perceberam que em toda a aula estava falando que segundo a portaria 344, essas receitas, elas têm uma validade dentro do estado que emitiu, certo? Só que em 2019 saiu uma outra lei que acabou, digamos assim, revogando alguns itens dessa portaria, mas só no que diz em relação à abrangência, à validade nacional, tá? É o que eu falo para vocês, a gente sempre tem que estar de olho em relação às alterações na legislação. Então, aqui a gente está vendo aqui o site da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que eles emitiram uma nota falando assim: receitas médicas têm validade nacional. Então, todos os receituários médicos, inclusive os medicamentos sujeitos a controle especial, ou seja, nessa nova lei ele incluiu os medicamentos da portaria. Agora tem validade nacional. Então, a informação mais atual que a gente tem é que aquela questão que a portaria traz sobre a validade apenas no estado de emitir foi revogada. A validade agora é nacional. Então, as notificações de receita, elas podem entrar com validade nacional. É o que determina a Lei 13.732, publicada em novembro, né? Que entrou em vigor no ano de 2019. Para que essa lei? Para facilitar a compra de medicamentos de receita em qualquer estado ou distrito, independente da unidade onde foi emitida, tá? Então, essa informação foi revogado, então só para que vocês saibam, título de conhecimento, que essa informação da abrangência no território do estado que a emitiu, ela não está mais valendo. O que vale agora é no território nacional, certo? Mas foi só esse item da portaria que acabou sendo alterado devido a uma nova lei, ok? As outras regras não foram alteradas, tá bem? Então, umas orientações básicas aqui, né? Cuidados na dispensação. Leia sempre todo o receituário, nunca tente adivinhar receitas, né? Então, vocês não podem ficar tentando adivinhar o que está escrito. Se você não compreender, você não pode dispensar. Se necessário, busque informações adicionais com a pessoa, né? Com o cliente. Persistindo dúvidas, sempre consulte o farmacêutico. Então, cuidado na dispensação. Antes de entregar o medicamento ao cliente, verifique a integridade da embalagem, o prazo de validade. Certifique-se que estão corretos, né, o medicamento, o laboratório. Às vezes, o médico ele pede uma marca específica, um laboratório específico. A dose, a forma farmacêutica, a via de administração e a quantidade. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar agora para vocês um vídeo resumo, né, sobre essa aula, né, que é para vocês fixarem melhor, tá? Então, fiquem com o vídeo, por favor, leiam a apostila, façam exercício, participem da aula, porque é de extrema importância para a formação de vocês, ok? Então, fiquem agora com o vídeo, fiquem bem, até a próxima aula. Olá, pessoal, aqui é a Thalita, do canal Vida de Farmácia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje será uma continuação a respeito das regras para a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial. Nesse vídeo, abordaremos apenas sobre as notificações de receita, aquela azul, amarela e branca de retinóis. Caso você não tenha visto a parte 1 desse vídeo, vou deixar o link para você. As notificações de receita deverão conter obrigatoriamente os seguintes itens: sigla da unidade de federação, que é a sigla do estado que foi emitida, identificação numérica, fornecida pela autoridade sanitária.
Ah, você sabia que para conseguir o talonário amarelo, notificação de receita A, e emissão da numeração para a confecção do talonário azul B e demais notificações, como as brancas, o profissional deverá se dirigir ao Serviço de Vigilância Sanitária Local para efetuar o cadastramento? Então, se a vigilância liberou a numeração para o profissional, quem somos nós para recusar uma notificação de receita que vier de um dentista ou veterinário? Como acontece em muitos casos de recusa de venda por meramente estar prescrito por outro profissional que não seja o médico. Identificação do emitente. Nome do profissional e inscrição no Conselho Regional. Nome da instituição, endereço completo e telefone. Identificação do usuário. Nome completo e endereço. Nome do medicamento, dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade e posologia. Muita atenção! Todos esses itens precisam estar devidamente preenchidos para serem aceitos na farmácia. No caso da prescrição de retinóides, deverá ainda conter o símbolo da mulher grávida recortado ao meio, com a seguinte indicação: risco de graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto. Data da emissão, assinatura do prescritor. Quando os dados do profissional estiverem devidamente impressos no campo emitente, esse poderá apenas assinar a notificação de receita. A identificação do comprador deve ser preenchida durante a dispensação do medicamento. Os dados devem ser da pessoa que está comprando, mesmo que não seja ela quem fará uso. Para tanto, são necessários o nome completo, o número do RG, endereço completo e telefone. Identificação do fornecedor, como nome do estabelecimento, CNPJ e assinatura do farmacêutico. Identificação da gráfica. É a letrinha miúda, com nome, endereço e CNPJ, impressos no rodapé de cada folha do talonário. Deverá constar também a numeração inicial e final concedida ao profissional pela Vigilância Sanitária Local. Identificação do registro. É a anotação da quantidade do medicamento aviada no verso. Deve ser anotado o nome do medicamento que está sendo dispensado, a quantidade, o lote e a validade. Vamos falar sobre as notificações de receita. Os medicamentos da lista A1, A2 e A3 devem ser prescritos em notificação de receita A, de cor amarela. O talão é fornecido pela autoridade sanitária, pode ser aceito em todo o território nacional e tem validade de 30 dias. Pode ser prescrito apenas um medicamento e a quantidade máxima que pode ser liberada é de 5 ampolas ou tratamento suficiente para 30 dias, conforme a posologia. No caso do medicamento da lista B1 e B2, apenas a sequência numérica é fornecida pela autoridade sanitária, mas a impressão do talão é de responsabilidade do prescritor e tem validade de 30 dias. A cor do talão deve ser azul, mas cada uma dessas listas devem vir notificações diferentes. Os psicotrópicos da lista B1 devem vir notificação de receita B e os anorexígenos na lista B2 em notificação de receita B2. E ainda devem acompanhar obrigatoriamente o termo de responsabilidade do prescritor. Muita atenção ao pegar essa prescrição, pois cada um deve vir na sua respectiva notificação. E se você trabalha em drogaria, sabe que acontece muito de vir errado. Nesses casos não tem jeito, o paciente tem que voltar ao consultório para pegar a notificação correta. Voltando no assunto, a notificação de receita B e B2 agora tem validade em todo o território nacional. A vantagem é que nesse caso não precisa ser levada à vigilância para visto. Deve ser prescrito apenas um medicamento em cada notificação. No caso da notificação de receita B, pode ser liberado no máximo 5 ampolas e tratamento para 60 dias. Enquanto na receita B2, a quantidade dispensada deve atender o suficiente para até 60 dias, apenas no caso da sibutramina, e 30 dias para as demais substâncias desta lista.
Fique atento, é proibida a dispensação de anorexígenos acima das doses diárias recomendadas, DDR. A sibutramina, por exemplo, é de 15 mg por dia. Se caso vier prescrito tomar um comprimido de 15 mg 2 vezes ao dia, ultrapassa a DDR e, portanto, é vedado a dispensação. Caso seja prescrito quantidade maior do que a máxima permitida, o prescritor deve preencher uma justificativa contendo CID, ou diagnóstico, e posologia, datar e assinar, entregando juntamente com a respectiva notificação de receita ao paciente para adquirir o medicamento. Os retinoides da lista C2 devem ser prescritos em notificação de receita especial de retinoides sistêmicos de cor branca e deve acompanhar o termo de consentimento pós-informação, assinado pelo usuário. O talão é impresso pelo prescritor e a sequência numérica fornecida pela autoridade sanitária. A notificação de receita especial de retinoides sistêmicos para mulheres em idade fértil deve vir acompanhada também do termo de conhecimento de risco e consentimento a respeito de defeitos ao nascimento. Tem validade de 30 dias, mas somente no estado de São Paulo tem validade máxima de 7 dias, conforme preconiza a legislação estadual número 23 de 2003. Em relação à abrangência de cada notificação ou receita, foram revogados a limitação do território, a qual dizia na Portaria 344, devido à nova lei publicada no Diário Oficial da União, Lei 13.732, de 8 de novembro de 2018, que altera a abrangência da receita para todo o território nacional. Esta iniciativa visa beneficiar os pacientes que estão em tratamento e precisam viajar ou se consultar em outro estado. A lei entrou em vigor em fevereiro de 2019. Espero ter esclarecido os principais aspectos da dispensação de cada tipo de notificação.